Item 1, ângulos, definição. Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem, aqui está a origem, não contidas na mesma reta. Então, OA pertence a uma reta, OB pertence a outra reta. Nesse caso, eu tenho o ângulo externo, que é a região não convexa, e tenho o ângulo interno, que é a região convexa. Ângulo AOB, OA, semirreta OA, união com semirreta OB. O, vértice do ângulo, OA e OB são os lados do ângulo. Beleza. Item 2. Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se, somente se, um lado de um deles é também lado do outro. Então, eu tenho o ângulo AOB e BOC. São consecutivos. Lado comum, OB. Depois, AOC e AOB. AOC e AOB. Lado comum, AO. Né? Posso ter também BOC e AOC. Lado comum, OC. Então, dois ângulos são consecutivos quando possuem um lado comum. 3. Ângulos adjacentes. Dois ângulos consecutivos são adjacentes se, somente se, não tem pontos internos comuns. Então, aqui eu tenho o ângulo AOB, achurado em azul, e o ângulo BOC, achurado em vermelho. Observa que toda a parte que está achurada de azul está acima da semirreta OB. E a parte achurada em vermelho está abaixo da semirreta OB. Então, AOB e BOC são adjacentes porque não tem pontos internos comuns. Item 4. Ângulos opostos pelo vértice. Dois ângulos são opostos pelo vértice se somente se os lados de um deles são respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Então, o ângulo AOB é oposto pelo vértice com o ângulo COD. E o ângulo AOC oposto pelo vértice com o ângulo BOD. Então, são opostos pelo vértice COD e AOB, AOC e BOD. Existe um teorema que diz que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá? Então, a medida do ângulo AOB é igual à medida do ângulo COD. E a medida do ângulo AOC é igual à medida do ângulo BOD. Item 5. Bissetriz. Semirreta que divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Então, aqui eu tenho o ângulo AOB. Tem a semirreta OC. OC é bissetriz. AOC igual mede X. COB mede Y. Como OC é bissetriz, então X igual a Y. Né? A bissetriz dividiu o ângulo AOB em duas partes iguais. Esse ângulo é congruente com esse. Bom, ângulo reto mede 90 graus, ângulo agudo mede menos que 90 graus, ângulo obtuso mede mais do que 90 graus e menos que 180 graus. E o ângulo raso mede exatamente 180 graus. Bom, ângulos complementares são ângulos cuja soma mede 90 graus. Então, esse é o ângulo reto, esse é o ângulo X, esse é o ângulo Y. Então, X mais Y, 90 graus. Então, eu falo que o X é 90 menos Y e que o Y é 90 menos X. Ou seja,
90 menos y é o complemento do x, 90 menos x é o complemento do y. Ângulos suplementares são ângulos adjacentes cuja soma é 180 graus, mede um ângulo raso. Então, x mais y, 180 graus. Então, o ângulo x, 180 menos y, e o ângulo y, 180 menos x. Então, eu vou dizer que o ângulo que 180 menos y é o complemento, é o suplemento, perdão, do ângulo x, e 180 menos x é o suplemento do ângulo y. Ângulos suplementares são ângulos adjacentes cuja soma é 180 graus.